Olá, umas amigas, aqui é a Ana Paula Bandeira e hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão que eu mesma tenho comigo. De vez em vez, eu tenho essa reflexão. Como muitas outras pessoas, eu já passei por diversas fases na minha vida e ainda passo. E uma dessas fases que eu passei, foi uma fase de internalização de um processo de navegar por águas profundas, onde eu julguei que eu precisava ser importante. E quando a gente começa esse julgamento de precisar ser importante, a gente entra numa dita arrogância egóica, que é onde a gente se coloca como uma pessoa de fato importante para o mundo, onde o mundo precisa de nós. E quando a gente começa esse processo, muitas coisas acontecem mostrando isso pra gente, que nós somos peças importantíssimas no mundo. E de fato somos. Mas aí a gente tem que entender para qual mundo que nós somos importantes. Para o nosso mundo ou para o mundo externo? Para a nossa própria vida, para a nossa própria lapidação ou para aquilo que as pessoas vão achar de nós? E hoje, um pouco mais amadurecida, eu já não partilho mais desse pensamento que eu tinha antes, de que eu preciso ser importante para o mundo. Hoje, na verdade, eu trago uma filosofia muito diferente de vida, onde eu tento, com as minhas ações, me tornar desnecessária para o mundo. E quando a gente escuta isso, a primeira coisa que a gente tende a fazer é repelir isso, essa informação, de se tornar desnecessário. Porque o nosso ego, ele mostra o contrário. Ele mostra que nós precisamos ser importantes para o mundo. E aí eu volto a perguntar, para qual mundo que nós precisamos ser importantes? Para o nosso próprio mundo? O nosso universo, que somos nós? Ou para um mundo externo, onde as pessoas esperam algo de nós e nós ficamos à mercê dessas expectativas externas. E quando eu falo para você, e falo para mim também, que a gente precisa se tornar desnecessário, eu vou dar uma breve explicação sobre isso. Em um determinado momento da minha vida, eu escutei uma pessoa falando exatamente isso que eu estou falando para vocês, que a gente precisa se tornar desnecessário. E a primeira coisa que isso me soou foi repelir essa informação. E depois, obviamente, com muito discernimento e muita prática interna, você compreende a mensagem por detrás disso. Quando você vive em uma sociedade, você vive em um grupo de pessoas, ou você é um terapeuta, um facilitador, um professor ou uma pessoa no mundo, você precisa ser útil no meio onde você vive. E você ser útil no meio onde você vive é você replicar aquilo que você sabe. É você ensinar as pessoas aquilo que você sabe fazer e aquilo que é necessário para o outro aprender. É você multiplicar o seu conhecimento, a sua sabedoria no meio onde você vive, no meio onde você é nutrido e você nutre. Quando você se torna útil para você e para os demais, quando você explica, ensina para os demais aquilo que você sabe, você se torna desnecessário. As pessoas com quem você convive, as pessoas que chegam até o seu enredo de vida, elas vão aprender com você e elas vão replicar isso para os demais. Isso é um movimento cíclico muito lindo e perfeito. É onde você ensina, você mostra, não somente com palavras, mas com as suas atitudes e as suas ações, e você se torna desnecessário. E você parte para um outro ciclo, onde você se torna útil, você explica, você ensina e você se torna desnecessário.
As pessoas, elas não vão se tornar prisioneiras de você. Elas não vão precisar de você para viver, porque elas estarão vivendo a própria vida. É isso o se tornar desnecessário. É uma briga interna para a gente compreender esse aspecto. Mas quando nós começamos a aprender esse aspecto, o peso, ele já não é tão pesado. Quando você entende que a sua consciência, ela é maior daquilo que você exprime hoje no mundo, você consegue ter uma clareza de sentidos e de ações onde você não se vê preso em situações, em grupos. São fases, são ciclos. E aí eu vou te dar um exemplo. Hoje, quando algum cliente chega até mim e ele me pergunta: posso te pedir uma orientação? Posso te pedir uma sugestão? E sempre eu digo que sim. E quando eu vejo que ali a pessoa ela está delegando aquilo que ela precisa tomar de atitude para mim, eu sempre devolvo com um pensamento ou uma reflexão. Porque quando eu faço isso, a pessoa pode estar delegando para mim o seu papel, mas eu estou retornando para ela o papel dela, a tomada de atitude, porque ela vai refletir sobre aquilo que eu colocar, o que eu subentender. Mas eu nunca vou tomar atitude por ela. Então a minha sugestão, a minha orientação, ela sempre vai vir como um pensamento, algo para ela refletir, porque ali eu estou me tornando desnecessário na vida daquela pessoa e colocando ela como responsável. A mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje é: nós vivemos em uma sociedade onde o nosso ego nos mostra que nós precisamos ser importantes. E aqui eu vos digo que nós precisamos ser úteis em sabedoria e desnecessários em ação. A ação, ela é do outro. O nosso papel aqui é viver a vida. Um beijo para você e que esse áudio, esse vídeo, essa reflexão faça sentido para o seu coração, assim como fez para o meu.